Queridos irmãos e irmãs, estamos continuando a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Vocês se lembram, no domingo passado, nós iniciamos este capítulo e esta série de parábolas que Jesus conta para as pessoas para falar do seu reino, para simbolizar o seu reino. É muito mais fácil para as pessoas entenderem quando Jesus usa uma comparação. No domingo passado, vocês se lembram que eu disse que a parábola, ela não é simplesmente uma historinha qualquer, mas ela é uma história que Jesus conta e que tem um significado real, que tem um simbolismo real. E as pessoas que estão ouvindo são capazes de associar, né? Jesus está falando isso para significar aquilo, né? E assim por diante. Só que, como eu disse no domingo passado, as parábolas de Jesus, elas trazem sempre algo novo, algo inesperado, né? Digamos assim, um enigma ali, que as pessoas que estão escutando precisam identificar, né? As pessoas que escutam Jesus falando, logo elas percebem, alguma coisa aí está diferente, alguma coisa aí parece que não bate com a realidade, alguma coisa aí Jesus está dizendo, mas não é bem assim que acontece. E isso é a novidade do anúncio desse reino. E quando nós encontramos então esses pontos nas parábolas de Jesus, nós conseguimos captar melhor a mensagem que Jesus quer transmitir através dessas parábolas. No domingo passado, nós escutamos a primeira das parábolas, que foi a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E ali semeando, ele deixa cair a semente em vários terrenos, até que cai em terra boa, e aquela terra frutifica. E hoje nós escutamos 3 parábolas que Jesus nos conta. 2 pequenininhas e uma um pouco maior. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento na massa. E Jesus começa dizendo, o reino dos céus é como? Aí ele conta a parábola. O homem que semeou o trigo, veio o inimigo, semeou o joio. Depois, o reino do céu é como? A semente de mostarda. O reino do céu é como o pouco de fermento que, lançado na massa, fermenta 3 medidas de farinha. Meus irmãos, quais são os elementos inesperados nessas parábolas? Se a gente olha, vamos começar do final para o começo, né? Se a gente olha a parábola do fermento, as pessoas que escutavam aquilo podem achar um pouco estranho, para nós hoje talvez nem tanto, mas o fermento era sempre usado, uma comparação, ou usado para simbolizar algo que não era tão bom, algo impuro, tanto que o pão oferecido em sacrifício, o pão da Páscoa, era o pão ázimo, o pão sem fermento, para não conter ali nenhuma impureza, né? E também Jesus mesmo, em outra parte do Evangelho, usa a expressão, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Então era usado para comparar algo que não era tão bom. E aí Jesus usa essa mesma comparação agora, dizendo, o reino dos céus é como o fermento, que lançado na massa ali fermenta, uma grande massa. E por que Jesus faz isso? Para mostrar para aquelas pessoas que talvez aquilo que é desprezível, aquilo que é pequeno, aquilo que as pessoas não dão tão importância, pode fazer a diferença. E assim é o reino dos céus. Aquilo que às vezes é um pouco desprezado pelo mundo, pelas pessoas, faz a diferença, fermenta a grande massa, quando cumpre a sua função de fermentar. A segunda parábola que Jesus contou, a parábola da semente de mostarda. E aí também há uma coisa inesperada, por quê? Não é essa mostarda que a gente está acostumado, mas uma árvore, algo maior daquela época. Só que essa mostarda daquela época era como que uma praga também, Ninguém plantava, ninguém semeava essa mostarda, porque ela era uma praga, ela tomava conta da plantação ali e as pessoas tinham que tirar aquilo dali, E Jesus usa novamente esse exemplo para comparar o reino dos céus. Aquela sementinha pequena, mas que quando é lançada, quando encontra uma terra, ela se espalha, No bom sentido, vira essa
praga, né? Claro que no bom sentido aqui que Jesus quer dizer, no sentido de dominar, no sentido de se espalhar, no sentido de onde tem terra, o reino dos céus vai se expandindo, porque aquilo que era pequeno, quando lançado em terra boa, se expande, cresce, fica grande. Só que, meus irmãos, os discípulos escutaram essas 3 parábolas, só que dessas 2 eles não perguntaram nada, mas perguntaram sobre a primeira parábola. Quando Jesus fica a sós com eles, eles perguntaram: Senhor, explica-nos essa parábola do joio. Eu penso, talvez, os discípulos tinham até entendido o que Jesus queria dizer, talvez eles entenderam, só que talvez eles não queriam aceitar, ou talvez eles queriam realmente confirmar: será que é isso mesmo que a gente entendeu? Será que Jesus está falando isso mesmo? E por que eles têm essa dúvida e por que eles perguntam, meus irmãos? Da mesma forma, nós hoje, quando escutamos essa parábola, e se já identificamos o que ela quer dizer, também pode ficar esse mesmo questionamento no nosso coração: será que é isso mesmo? Será que Jesus está dizendo que vai deixar o joio e o trigo crescerem juntos? Se esse joio é semeado pelo maligno, se esse joio é o pecado, como nós ouvimos na explicação de Jesus, é o mal, são as pessoas que levam os outros a pecar, que praticam o mal, por que é que Jesus então deixa crescer o joio e o trigo lado a lado? Por que é que nós convivemos com o bem e com o mal na sociedade? Por que é que Deus às vezes permite coisas ruins acontecerem? São perguntas, que todos nós nos fazemos em determinados momentos da nossa vida. E, meus irmãos, a resposta está não no lado ruim, não no lado do mal, mas justamente no lado do bem. Por que é que aquele ceifeiro, aquele semeador, dono ali da plantação, não quis retirar logo o joio? Para que não corresse o risco de retirar também o trigo. Não é pensando no joio, mas sim pensando no trigo, para que o trigo não se perca. E assim também, muitas permissões de Deus na sociedade, no mundo, na nossa vida, muitas coisas que acontecem, não é pensando no mal, mas pensando no bem, para que o bem não se perca. E Deus, meus irmãos, usa então de paciência para conosco. Essa parábola, nós poderíamos chamá-la de a paciência de Deus, o mistério da paciência de Deus, entre o semeador que semeia, que joga a semente, e a colheita. Existe então esse tempo do amadurecimento, do crescimento, e é o tempo da paciência de Deus. Meus irmãos, Deus usa de paciência também para conosco. Imaginem vocês se Deus nos julgasse da mesma forma como nós julgamos o mundo. Imaginem vocês se Deus fizesse conosco como aqueles empregados queriam fazer já ao perceber aquele joio ali, arrancar totalmente, extirpar aquele joio já no começo, correndo o risco de cortar também o trigo, correndo o risco que o trigo também se perdesse. Mas Deus não faz isso. Deus usa de paciência para conosco e espera sempre a nossa conversão, o nosso amadurecimento, os nossos bons frutos. O joio, quando fica maduro, assim como o trigo, aí sim eles se diferenciam. O joio, ele não traz em si a vida, a semente, é estéril. O trigo, ele traz esta vida, esta semente que pode ser lançada de novo na terra e produzirá mais frutos. Uma outra diferença, o joio ele não se inclina, não se curva, o joio ele é firme, ele é apegado à terra, ele é difícil de se arrancar. O trigo, quando ele fica maduro, ele se emborca, ele se dobra e ele fica fácil de arrancar também da terra. Deus espera também de nós, meus irmãos, esse amadurecimento. E aí, esse amadurecimento se dá durante a nossa vida, durante os passos que vamos dando nesta caminhada, com os ventos para lá e para cá, o vento que faz o trigo se curvar, o vento que muitas vezes faz o grão de trigo cair na terra, o grão de trigo tombar ali, mas esse vento, ele nos amadurece também, meus irmãos. E nós não podemos, e aqui existe um grande risco e um grande perigo para nós, como cristãos, de nos nivelarmos por baixo, de olhar ao nosso lado e ver tanto joio bonito, erguido, verdinho, e pensar:
eu também posso ser um joio. A pessoa faz tudo errado na vida dela e parece que tudo dá certo. Eu tento fazer tudo certo e tudo dá errado. Eu vou fazer o que é errado. A pessoa faz isso, aquilo outro, nada acontece. Eu vou fazer também. E assim, meus irmãos, nós vamos nos nivelando por baixo. Nós vamos deixando nos dominar pelo mal. Nós vamos muitas vezes praticando o mal e ensinando também os outros a fazerem o mal. E isso é o que Jesus condena nessa parábola. E aí, meus irmãos, o que é que nós devemos pensar então, olhando para tudo isso? Nós devemos pensar sempre no futuro. Aquele semeador disse, não arranque o joio agora, vamos deixar o joio e o trigo crescer até o dia da colheita. Aí sim, o joio e o trigo serão arrancados. Aí sim, cada um vai receber o seu destino, cada um vai para um lugar. E meus irmãos, da mesma forma é a nossa vida, da mesma forma é o mundo, como nós ouvimos na explicação de Jesus, o campo é o mundo. Os joios são os que pertencem ao maligno, os que praticam e ensinam o mal. O trigo são os que pertencem ao reino dos céus. Mesmo, meus irmãos, que o mal e o bem cresçam juntos, convivam juntos na sociedade, mesmo que o mal pareça às vezes florescer bonito na sociedade, ele terá também o seu destino. E nós, meus irmãos, quando nos esforçamos para sermos bons, quando nos esforçamos para estar com o Senhor, para fazer o bem, nós recebemos também a recompensa. O trigo vai ser colocado no celeiro. Aqueles que pertencem ao reino dos céus, ao reino de Deus, vai ser levado para o céu. Agora aqueles que pertencem ao maligno, aqueles que são o joio, serão arrancados e queimados. Assim, meus irmãos, é também o nosso destino, a nossa vida. Por isso, devemos estar sempre com o Senhor, buscando ser também na terra esta boa semente que produz muitos frutos. E é preciso também, meus irmãos, estarmos atentos, vigilantes. A parábola que Jesus conta diz que enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. E nós, meus irmãos, muitas vezes parecemos que dormimos. E eu digo nós como cristãos na sociedade. Parece que os cristãos estão dormindo diante do inimigo que semeia o joio cada dia. E esse joio vai dominando o mundo e nós parece que dormimos. E o joio, no começo, ele se parece com o trigo. Assim também, esse joio que o inimigo semeia no mundo, muitas vezes nos é apresentado como verdades. Se a gente vê uma mentira, de cara a gente já percebe. Ninguém quer acreditar numa mentira, ninguém quer dar valor numa mentira, ninguém quer apoiar uma mentira. Mas aquela mentira que é travestida de verdade, aquela meia verdade, aquela mentira ali maquiada, muitas vezes nos engana. E esta tem sido a estratégia do maligno no mundo de hoje. Basta olharmos à nossa volta, basta olharmos para o nosso Brasil, para o mundo. Tantas coisas vão sendo feitas, tantas coisas vão sendo nos apresentadas como verdade, que na verdade não são joio no meio do trigo. E nós parece que às vezes cochilamos, nós parece que às vezes dormimos. A nossa sociedade, meus irmãos, quer acabar com esse trigo bom, muitas vezes. E também não quero ser pessimista, não quero generalizar, mas acontece muito isso. Nós temos visto, por exemplo, no Brasil, esta semana, uma deputada que quer dizer que é tortura dizer para uma mulher que ela não pode cometer o aborto. Quem tentar falar para alguém, olha, é pecado, não faça isso, é uma vida que está no seu ventre, vai ser considerado, Deus queira que isso não seja aprovado, um torturador. Nós seremos torturadores, meus irmãos, por dizer a verdade. Nós seremos torturadores por pregar que a vida é sagrada, não importa se é a vida da mãe ou da criança que está no ventre, as duas vidas são sagradas igualmente. A palavra de Deus está sendo banida das bibliotecas, das escolas do nosso país, e isso não é de hoje, e nós dormimos. A palavra de Deus está sendo considerada discurso de ódio no nosso país, meus irmãos, e nós dormimos.
O que nós podemos fazer? O que nós temos que fazer? Dar testemunhos de cristão, amar a palavra de Deus, defender esta palavra, pregar a verdade, não se acovardar. Isso não é respeito, meus irmãos, é covardia, muitas vezes. E nós não podemos nos calar diante disso. A palavra de Deus, meus irmãos, é para nós fonte de vida, fonte de verdade, fonte de salvação, fonte de amor. A palavra de Deus nos ensina a amar todas as pessoas. A palavra de Deus nos ensina a acolher todas as pessoas. A palavra de Deus nos ensina a desejar o bem para todas as pessoas. E o bem maior que nós podemos desejar para quem quer que seja é a salvação. Porque foi isso que o Senhor nos ofereceu. E esse é o maior bem, meus irmãos. E esse bem é considerado por muitos discurso de ódio. E os cristãos veem o joio sendo semeado e estão dormindo. Não podemos continuar dormindo, meus irmãos. É preciso sermos boa semente. E aí a gente pode pensar, mas é tão pouco o que podemos fazer? Jesus não acabou de nos dizer no Evangelho, meus irmãos, que a semente de mostarda é a menor das sementes, mas quando cresce, dá sombra para os pássaros fazerem seus ninhos. Jesus não disse que o pouquinho de fermento é capaz de fermentar a grande massa. Esse grão de mostarda somos nós, esse pouquinho de fermento somos nós. E se nós temos consciência disso, eu sou esse fermento de Deus no mundo, nós podemos sim fermentar a grande massa. Nós podemos sim fazer a diferença. Comecemos, meus irmãos, de baixo, comecemos do pouco, e assim, pouco a pouco, nós vamos fazendo a diferença também na sociedade. Não deixemos, meus irmãos, que o inimigo semeie o joio no meio de nós, mas peçamos a Deus que a colheita dê bons frutos e que nós também sejamos semeadores desta boa semente do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.